Então, vamos lá. Bom dia a todos. Hoje é o nosso último pit trop do ano, nossa disciplina de pós-graduação, que também é um evento Conseguiu? de Mas integração eu abri mais do um Instituto de todo Medicina nada. Tropical. Mas você tem Hoje teremos, então, uma você palestra tirar do professor José Ricardo a fala, Aires. está começando agora. E por que é que nós hoje convidamos o professor para falar de antirracismo na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo? Porque a pauta racismo ela tem sido trazida para dentro da universidade com muito mais força diante da entrada dos alunos na USP pelas políticas afirmativas. E este é um assunto para o qual os professores da universidade têm que estar abertos à discussão. E o que tem a ver a pauta racismo com ciência? Eu vou citar algumas situações. Em 2021, em entrevista para a revista da FAPESP, o professor Renato Janine Ribeiro, ele disse que, diante do dado que mostrou a excelente produção científica do Brasil, ele afirmou: alcançamos essa posição com apenas 30% da população vivendo em situações adequadas para revelar e desenvolver talentos. Se tivéssemos 100% das pessoas nessas circunstâncias, certamente nossa produção acadêmica estaria mais avançada. Portanto, ignorar a diversidade impacta negativamente o desenvolvimento do país. Em outra situação, no final de 2022, a revista científica The Lancet, ela publicou um dossiê com dados demonstrando o impacto do racismo, da xenofobia e de outras formas de discriminação na saúde das pessoas, concluindo-se que a discriminação é um determinante fundamental para a saúde coletiva. Por isso, e por muito mais motivos, este nosso último encontro da disciplina Tópicos Avançados em Doenças Infecciosas Relevantes para a Saúde Internacional, do curso de pós-graduação do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina, é também um encontro, que também é um encontro de difusão científica para a comunidade. Por isso, nós convidamos o professor Dr. José Ricardo de Carvalho Mesquita Aires para falar de antirracismo na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O professor José Ricardo, ele é médico sanitarista, professor titular do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O professor José Ricardo atua na área de saúde coletiva, com ênfase em atenção primária em saúde e humanidades em saúde. O professor desenvolveu atividades de pesquisa e ensino em parceria com a Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard e com a Universidade de Princeton. O professor José Ricardo é atualmente presidente da Comissão de Inclusão e Pertencimento da Faculdade de Medicina. Então, seja bem-vindo, professor José Ricardo, para a sua palestra. Obrigado, Lúcia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Bom, primeiro, agradecer, né, a Lúcia e toda a coordenação da disciplina, do programa, pelo convite, né, que muito me alegra, me honra, e espero poder contribuir um pouco, difundindo com vocês. Nós temos feito aqui na FEMUSP, né, em relação à questão do antirracismo, né, e, claro, chamar a atenção para o fato de que eu estou aqui apresentando, mas se trata de um trabalho coletivo, né, e eu queria ressaltar especificamente, vamos ver se eu consigo passar aqui meus slides. Isso. Essas três instâncias, né, quer dizer, a gente começou um trabalho mais sistemático de combate ao racismo na Faculdade de Medicina, a partir da criação, em 2019, do NED, do Núcleo de Ética e Direitos Humanos, aqui da faculdade, e dentro do NED a gente criou um GT, um grupo de trabalho específico para as questões relacionadas a direitos humanos e raça em particular, né? Então, começou ali um trabalho
em que a liderança da professora Ana Cláudia Germani foi fundamental, né? Mas também esse trabalho que se desdobrou depois da criação da Comissão de Inclusão e Pertencimento, quando a nova gestão universitária da USP criou a Pró-Reitoria, né, de Inclusão e Pertencimento, então as unidades criaram as suas comissões regimentais correspondentes, e nós temos a nossa CIP também. E na CIP também um grupo de trabalho sobre a questão de raça, né, e a professora Ana Cláudia, mais uma vez, aí na liderança desse processo. É importantíssimo falar também da atuação no Núcleo AIE, que é um núcleo, um coletivo de alunos criados pelos alunos negros da Faculdade de Medicina. Como a professora Lúcia falou, eles, né, recentemente, com as políticas de inclusão, se tornaram, felizmente, mais numerosos na nossa faculdade, e criaram esse núcleo que tem sido uma instância fundamental para trazer a discussão dos direitos humanos, e em particular das questões raciais e da necessidade de combate ao racismo, nos níveis institucionais, estruturais e interpessoais, aqui na nossa Faculdade de Medicina e na universidade como um todo, né? E também o grupo Race ID, né, liderado aí pela professora Ana Cláudia e pelo professor Júlio César de Oliveira, que é o médico da clínica médica, aqui do Hospital das Clínicas, e um parceiro importantíssimo também na construção da luta antirracista na Faculdade de Medicina, né? Então, o que eu vou apresentar bom, né, também chamando a atenção da liderança da Daniele, né, aqui do Núcleo AIE, que é uma pós-graduanda nossa, que tem sido também fundamental aí nesse processo. E, claro, tem um monte de outras pessoas aí que estão, né, trabalhando com a gente na CIP, no Núcleo, no Race ID, e que não estão citadas aqui nominalmente, mas que são também parceiras desse trabalho, né? Entre eles, a própria professora Lúcia, que compõe hoje a nossa CIP como uma das representantes dos funcionários dentro da comissão. Falar um pouquinho dos fundamentos, né, dessa nossa ação antirracista na Faculdade de Medicina, né? Uma primeira questão importante, né, é lembrar, a Lúcia já fez aí na introdução uma menção a isso, a importância da questão raça, cor, etnia, né, como marcador social de diferenças e desigualdades, né? A gente chama, então, marcadores sociais da diferença, né, que a gente poderia também tratar como marcadores sociais das desigualdades, né, das iniquidades, todos aqueles aspectos identitários que nos revelam, né, diferentes formas de distribuir, né, produzir e distribuir a riqueza nas sociedades. E também a questão, né, evidentemente, relacionada à questão do poder, né, que está ligado a isso. Então, questões como gênero, como raça, como classe social, né, como idade, geração, nos mostram que há desigualdades importantes nas nossas relações sociais e que elas precisam ser corrigidas se a gente quer, de fato, sociedades igualitárias, justas, criativas, livres, né, democráticas. Então, é impossível pensar qualquer tema que diga respeito à questão do social sem passar, né, pela questão racial. E na saúde, né, muito particularmente, né, são abundantes os estudos que mostram as desigualdades raciais na saúde, particularmente a população negra, né, que inclui pretos e pardos, né, que em todos os indicadores de saúde sempre apresentam desníveis importantes em relação aos segmentos raciais, né? Então, é fundamental a gente trabalhar, e no campo da construção do conhecimento, a gente vai voltar a isso mais para frente, isso é fundamental também, né? Então, é muito interessante que num programa de pós-graduação seja trazida essa questão racial para além só da referência à questão racial na construção dos estudos, mas também pensando do ponto de vista de políticas institucionais, de formas, inclusive pessoais, né, de nos relacionarmos, né, no ambiente institucional, como é a universidade, como é uma faculdade, né? Um outro fundamento importante é lembrar que as políticas de inclusão, de uma maneira geral, e no campo da universidade, né, pesquisa, ensino e extensão, isso não é diferente, nós vivemos um processo de reparação, né, ou seja, a população negra, do ponto de vista histórico, recém saiu, né, no Brasil, de uma relação extremamente violenta e desigual, né, relacionada à escravidão, e desde da abolição do processo, que foi havendo a abolição
dessa situação vexatória do ponto de vista social, né, demorou muito tempo para que a gente começasse uma política de reparação, né, para esse segmento social, que os pusesse em condição, né, de igualdade, né, de equidade em relação a outros segmentos que não passaram por esse processo da escravidão, né? Então, a ideia, né, de reparação é uma ideia importante, né? Porque, de fato, há uma dívida histórica, social aí que precisa ser reparada, e as políticas fazem parte disso. Mas tão importante quanto isso é lembrar que não é só uma questão de reparação, mas é uma questão de valorização da diversidade, né? Lúcia fez na introdução, uma menção, né, à fala do Renato Janine Ribeiro, né, e a gente sabe que, então, que a construção da saúde, nas três esferas que a universidade tem envolvido, né, ensino, pesquisa e extensão, né, ela encontra, né, na pluralidade das vozes sociais um elemento importante para a construção da saúde, né? Não se faz saúde efetivamente coletiva sem que todos os sujeitos envolvidos nas práticas de saúde tenham voz, tenham visibilidade, né? Então, trazer o segmento populacional, né, da população negra dar possibilidades aumentadas de que essa pluralidade seja incorporada nas nossas práticas cotidianas de pesquisa, ensino e extensão. E, finalmente, a ideia de que nós trabalhamos com uma perspectiva filosófica que é, né, derivada, né, de diferentes autores que trabalham também em diferentes países e tradições filosóficas com a perspectiva hermenêutica e que a gente pode sintetizar aqui como a necessidade de fusão de horizontes, né, para produzir aquela diversidade a que a gente se referia no item anterior, né? Então, a questão dialógica, ou seja, estabelecer possibilidades de encontro e diálogo simétrico entre diversos sujeitos sociais, e nesse caso, incorporando, então, a população negra nesse diálogo mais fortemente, né? Fazendo com que os diferentes horizontes, os diferentes sujeitos sociais se encontrem, né? Isso significa ninguém precisa perder as suas singularidades, as suas particularidades nesse encontro, mas é ao contrário, enriquecermos mutuamente por essa fusão de horizontes, né? É estarmos no comum, né? Então, isso são os fundamentos do que a gente tem proposto aqui para a Faculdade de Medicina, né? E para a universidade, de maneira geral, né? Porque nós também temos participação no Conselho Central, né, de Inclusão e Pertencimento, que vem discutindo, então, e definindo as políticas nessa área dentro da universidade. Aqui na faculdade, nós podemos, então, identificar diferentes frentes em que a gente está propondo e desenvolvendo essas ações, né? Uma são as intervenções para a transformação da cultura institucional, né? O que é fundamental quando a gente sabe que o racismo estrutural se reflete em racismos institucionais, ou seja, as instituições, elas incorporam certas práticas que, mesmo quando a gente não está consciente delas, reproduzem práticas racistas, né? Então, intervir na cultura institucional é fundamental para que a gente comece a mudar também as relações interpessoais e dar só da densidade das políticas de inclusão e diversidade, né? Há ações específicas, né, de apoio à inclusão e pertencimento de alunos de graduação e pós-graduação que chegam através, né, das políticas de inclusão e que muitas vezes têm situações de vulnerabilidade socioeconômica bastante importantes, né? E também, né, uma questão aí de um choque cultural que foi historicamente produzido, né, e que a gente tem que, de alguma forma, dar conta, né? Estamos fazendo um esforço também importante de inclusão do tema em disciplinas de graduação e pós-graduação, né? Porque nos parece, como já foi comentado, é bastante importante que a formação dos quadros de saúde incorporem essa preocupação de forma mais ativa, né? A implementação e divulgação de pesquisas específicas sobre a relação raça e saúde, que é uma das nossas funções sociais, né? E a promoção e apoio a atividades de extensão que fortaleçam práticas antirracistas, né? Já se tornou um lema bastante difundido, né? Que não é suficiente não ser racista, mas é preciso ser antirracista numa sociedade em que o racismo está estruturalmente incorporado, né? Bom, falando em questão de integração cultural, né, talvez uma das primeiras
de maior abrangência que a gente teve aqui na faculdade foi a produção de um vídeo, né, tem talvez agora já 2 anos, né, talvez um pouco mais, em que as vozes de diferentes personagens da Faculdade de Medicina, né, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, funcionários, professores, profissionais de uma maneira geral, deram seus depoimentos, né, pessoas negras, né, pretas e pardas, deram seus depoimentos sobre como estavam, né, vendo essa questão da população negra dentro da Faculdade de Medicina, ou a ausência dela, né, e a importância da inclusão, né, e os grandes desafios que se colocam a partir de então, né. Devido ao nosso tempo mais restrito, eu não vou passar aqui o vídeo, mas é um vídeo muito interessante e que quem quiser assistir, se entrar na página da faculdade, na aba da Comissão de Inclusão e Pertencimento, vai encontrar lá o acesso a esse material, e não só esse, mas diversos outros, né. Recentemente, o Núcleo AE, né, que foi junto, né, com o apoio do Núcleo de Ética e Direitos Humanos, na época, e atualmente também da Comissão de Inclusão e Pertencimento, produziram um novo material audiovisual que deve começar a ser divulgado agora, nesse mês de novembro, né, que a gente comemora o mês da consciência negra, né, mais centralizado no dia 20, né, em relação à data de Zumbi dos Palmares, mas, na verdade, o mês todo, né, um mês de mobilização muito grande, e a gente tem feito várias iniciativas aí, e uma delas é o lançamento de um novo material audiovisual, né, e que, segundo a Daniela, os organizadores do AE, está mais dinâmico, em estilo TikTok, né, como ela falou. Então, depois, não só esse vídeo, mas o outro também estará na página da CIP, né. Outra intervenção bastante interessante foi essa publicação, Rostos e Vozes dos Estudantes Universitários Negros, que foi uma compilação de depoimentos de diversos alunos pretos e pardos da Universidade de São Paulo, falando das suas experiências, das suas expectativas. É um material belíssimo, está disponível online também, então a gente tem aí uma edição caprichada, do ponto de vista artístico, mas muito importante do ponto de vista do conteúdo, né? Porque né, o retrato vivo da experiência de quem está entrando na universidade, participando desse processo de inclusão, com as suas expectativas, com os seus desafios e com as suas conquistas, né? Então, é um material belíssimo, também está disponível na página lá da nossa comissão, para quem quiser olhar todo o material e, inclusive, fazer o download. Essa foi uma outra intervenção também bastante importante, iniciada lá com o grupo de trabalho do Núcleo de Ética e Direitos Humanos, sob liderança da professora Ana Cláudia, junto, né, uma parceria com o Núcleo AE, mais uma vez, né, que foi um material audiovisual, né, foram posters, né, que se chamava Arte do Mês, então, e em que se veiculavam imagens, poesias, fotografias, enfim, diversas formas, né, de manifestação artística em que a questão da inclusão, em que a questão da negritude se colocava, né. Esse material também está disponível, né. Houve uma pausa aí durante o período, mas a professora Ana Cláudia já tem, né, a perspectiva de retornar essa prática, que é um espaço, então, de manifestação, né, e de compartilhamento dessa experiência aqui na Faculdade de Medicina. Uma mais recente, bem recente agora, você já vai começar a encontrar aí pelos espaços da Faculdade de Medicina, não só, né, na sede, no prédio sede, mas também na Medicina Tropical, né, no IMT, lá no prédio da Fofito, na cidade universitária, que são esses totens, que na verdade foram caixas, né, reaproveitadas, com um convite ao diálogo, um convite ao debate, trazendo reflexões sobre a questão do racismo, né, e muito interessante, porque além das perguntas, né, já clássicas, né, que a gente se faz, né, sobre o desafio do combate ao racismo, esses totens também estão veiculando determinadas situações que estudantes negros da Faculdade de Medicina relatam como sendo experiências suas de terem sido vítimas de racismo, né? Então, eles colocam essas situações para que a gente perceba, né, que o quão ainda presente e grave, né, é o racismo que a gente tem incorporado na instituição e nas nossas práticas interpessoais, né, que configuram o que na literatura especializada se chama de microagressões
micro não no sentido de que sejam pequenas em termos de seus efeitos, que são, né, muitas vezes devastadores do ponto de vista emocional, né, mas do ponto de vista de que não são aquelas questões macroestruturais, né, são essas agressões, esse racismo do dia a dia, né. Então, eu convido a todos para percorrerem, né, e se deterem, né, para ler esses ícones que vão estar aí espalhados pela faculdade, para a gente poder, de fato, promover o debate, né. Ações específicas são bastante importantes, como eu disse no começo, né, nós temos o MED Apoia, que é o nosso serviço, né, de assistência social, que agora está ligado à Comissão de Inclusão e Pertencimento, onde estava atuando a Márcia Werneck, recentemente aposentada, mas está lá a Marisa Lupe, né, um trabalho bastante importante de receber nossos alunos cotistas de uma maneira geral, né, e mesmo os não cotistas, que de alguma forma têm dificuldades socioeconômicas para deslocamentos, para moradia, para de aprendizagem. Então, essa ação é bastante importante para que o trabalho de inclusão de estudantes negros, né, possam vencer essa dimensão, né, de, muitas vezes, uma vulnerabilidade socioeconômica que atrapalha a sua efetiva inclusão, né. Além disso, a gente tem que pensar também, não é, nas questões relacionadas ao pertencimento do ponto de vista também cultural e sócio, às vezes psicossocial, né? Então, nós temos aí no horizonte, né, um trabalho junto com a tutoria acadêmica, que também agora é parte da CIP, mas também com o esforço de mentoria, né, programas de mentoria que o CEDEM desenvolve e que é um dos nossos parceiros na CIP, né? Quer dizer, a CIP, como toda a comissão regimental, ela tem a formação lá com os representantes departamentais, mas também tem os parceiros, né? E o CEDEM é um desses parceiros, e especialmente a mentoria, né? Porque é importante que se discuta, né, no cotidiano a experiência dos nossos jovens estudantes negros para poder identificar onde é que a nossa ação cultural institucional precisa ser mais ativa, mais atenta, né? E essa política de inclusão, ela também, a proposta é que ela se estenda também à pós-graduação, né, não só à graduação. Então, do ponto de vista das bolsas, né, de permanência, ela já inclui uma certa porcentagem de alunos de pós-graduação, mas também é nosso interesse expandir outras atividades de inclusão em parceria com a comissão de pós-graduação, né? Aí nós temos a questão da disciplina, né, como eu me referi, né? Nós estamos já fazendo, né, a professora Ana Cláudia e eu, uma disciplina de graduação, né, que é uma disciplina que não é do currículo nuclear ainda, a gente espera que venha a ser logo, né, ela ainda é optativa, mas ela tem uma coisa interessante, porque ela é aberta não só aos alunos da medicina, né, que são, né, dos cursos de medicina, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, mas também a outros estudantes, né, de outros cursos da USP. A gente tem sido bastante procurado, né, tanto por outros cursos do quadrilátero Saúde e Direito, como também do campus do Butantã, como também do campus da Zona Leste, né. Temos recebido também professores como observadores, como convidados para conhecer a disciplina, né. É uma disciplina que é pequena, né? São 5 encontros. Para cada um dos 5 encontros, a gente enfoca aspectos diferentes da atividade acadêmica e convida profissionais negros que tenham um protagonismo importante nessas diversas áreas, pesquisa, extensão, ensino, formulação de políticas, para virem conversar com a gente, né? E essa é uma experiência riquíssima para os alunos, né? Porque então conversa com pessoas que têm uma enorme experiência, muita maturidade no campo, né? E aqui, por exemplo, essa foto maior, aqui nessa foto principal, nós temos aqui a Fernanda Lopes, que é uma militante importantíssima nessa área e já nos brindou aqui 2 vezes com a sua participação, uma vez presencial, outra vez online, ainda no tempo da pandemia. Aqui nós temos as turmas, essa foi a última turma, terminou agora, quinta-feira, ontem, né? Na verdade, terminou
essa nova turma, já são 6 edições, a gente oferece semestralmente, né? E começamos com cerca de 25 alunos, e agora estamos recebendo cerca de 50 a 60 alunos por cada edição, né? Que são então, semestrais, edições, né? E é muito interessante nessa experiência, porque ela é feita de uma forma muito interativa. Então, após a exposição dessas pessoas que são convidadas, os alunos em grupos discutem casos específicos, né, concretos, onde aparece a questão do racismo, do antirracismo. Nós temos um repositório, né, de produções literárias, artísticas, científicas sobre a questão, né, de população negra e saúde, e às vezes não só saúde, mas a questão da negritude de uma maneira geral, que é muito interativo, eles incluem aspectos, há um glossário também que é de construção coletiva. Então é um curso muito participativo, muito interessante, e que tem tido um efeito muito bacana, né? E que para nós é um termômetro também do que está acontecendo na universidade, né? Eu tenho comentado que o trabalho final dos alunos desse curso, dessa disciplina, é um photovoice, né? Eles têm que fotografar e trazer imagens que, de alguma forma, retratem a experiência deles nessa questão, né? Do racismo, do antirracismo, na sua experiência. E é interessante porque das primeiras turmas, né, nesse photovoice aparecia muito a questão mesmo por um lado, né, uma expectativa muito grande, né, de uma inclusão que estava começando, e por outro, muitas vezes, muito sofrimento, né? E nos últimos photovoices aparece muito fortemente a questão muito propositiva da representatividade, né? Então, mostrando que esse protagonismo, né, que essa agência, né, dos alunos negros dentro da faculdade está tendo efeitos importantes, né, o que é bastante interessante para a gente. Aqui é um exemplo de um photovoice, né, de um primeiras edições da disciplina, e aqui nós temos o photovoice da Larissa, que é uma aluna nossa da medicina, já até perdi a conta, ela já se formou, você está ainda no internato, mas é também uma liderança importante, né, dos alunos negros aqui na Faculdade de Medicina. Um outro avanço importante, né, porque uma das nossas grandes questões é que a questão racial, né, não aparece muito frequentemente, ou aparece quase nada, nas nossas disciplinas regulares, não é, de graduação, seja nas aulas, seja nos materiais didáticos, né? Então, nós estamos fazendo um esforço, né, por exemplo, junto, né, à comissão de graduação e ao CEBEM, né, para que, por exemplo, os manequins agora, né, aqueles manequins em que os alunos treinam simulação, né, incorpore também manequins negros, que os mapas, os atlas de dermatologia incorporem a questão da pele negra, né, enfim. E uma das conquistas também interessantes foi a incorporação, né, desse exame clínico objetivo estruturado, OSCE, né, que são provas, né, onde os alunos passam por estações de situações de práticas simuladas, né, para se avaliar quanto ele incorpora a questão racial, né. Então, foi incluído agora que temos o professor Júlio, né, da Clínica Médica, a professora Ana Cláudia, né, diversos monitores da disciplina, o nosso Clóvis aqui, funcionário da casa, e temos, com isso, também mostrado, né, como é importante que a gente avalie também os alunos, o seu aprendizado a partir da incorporação desses conteúdos, né. Na pós-graduação também estamos começando, né? Credenciamos, eu e a professora Ana Cláudia, uma disciplina de pós-graduação chamada Filosofia da Raça, e começamos a ministrar essa disciplina esse ano, desculpa, sim, esse ano, 2023, exatamente, era para ser ano passado, mas foi esse ano, e trouxemos o professor Stanley Utianossi, que é um professor de origem nigeriana, da tradição da etnia Igbo, e que atualmente leciona no Boston College, nos Estados Unidos, e em algumas outras universidades na América do Norte. E ele veio e passou aqui 10 dias com a gente, 2 semanas com a gente, numa disciplina intensiva, diária, né, em que ele trouxe, então, a discussão da questão da raça, né,
desde as suas origens históricas, da discussão da questão racial, até as questões filosóficas que incluem hoje pensar a raça como um aspecto fundamental da existência humana e das questões sociais, né? E é muito interessante porque ele faz um diálogo entre correntes filosóficas da tradição ocidental, europeia, né? Que é a mais influente no nosso campo acadêmico, né, mas com as filosofias africanas, né, especialmente a Igbo, da etnia dele, né, e mostra pontos de contato entre essas filosofias e em pontos em que a filosofia africana aponta para dimensões que são pouco exploradas na nossa tradição filosófica, especialmente a ideia de uma experiência existencial que inclui muito imediatamente o outro, né, e que aparece, por exemplo, na filosofia é, da etnia Zulu, né, e do Ubuntu, naquela expressão, né, eu sou o que vejo de mim na sua face, eu sou porque você é, né? Então, essa dimensão bastante importante nas filosofias africanas e que o professor Uti trouxe para a gente, a disciplina foi um enorme sucesso. Ele também fez uma conferência, que foi, inclusive, né, no auditório do Instituto de Medicina Tropical, mais aberta ao público mais geral, né, sobre hermenêutica e pertencimento. E a gente espera continuar contando com a parceria dele e de outros professores, né, na construção também de disciplina de pós-graduação com esse enfoque racial também. Um outro elemento bastante importante, né, e aí a gente tem que ressaltar muito a importância desse grupo, que é o Race ID, né, que é uma iniciativa internacional, mas que aqui no Brasil está sediada aqui, né, na Faculdade de Medicina com esse grupo, liderado pela Ana Cláudia e pelo Júlio, que estão então produzindo pesquisa, né, sobre essa questão de negritude, inclusão, saúde, com projetos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, né? E estão organizando, né, anualmente simpósios, né, em que se divulga mais amplamente, tanto presencialmente quanto, né, por transmissão pela internet, os resultados dessas pesquisas, mas também convidando especialistas e pesquisadores do Brasil e do exterior para participar dessa discussão, né? Então, esse trabalho que só tende a crescer é bastante importante nessa nossa estratégia aqui na Faculdade de Medicina. Temos também uma frente importante que faz parte, né, de uma das vertentes acadêmicas, né, a extensão, que fazer com que esse debate sobre a questão racial seja mais amplamente divulgado na sociedade e tornando mais acessível, né, o que tem sido produzido na sociedade, na universidade, para a sociedade e, ao mesmo tempo, ouvindo, né, o movimento social, ouvindo a sociedade de forma mais ágil também, para que o próprio trabalho acadêmico seja favorecido. Então, e aqui eu queria destacar muito particularmente, vocês vão me dar licença só um minutinho, eu vou precisar fazer uma interrupção aqui. Então, nesse sentido da extensão, reforçar a importância que tem tido no Plaiê, né? E a Semana Preta, né, que eles organizam anualmente aqui na Faculdade de Medicina, a última esse ano teve, inclusive, como tema Arte Preta, né, mostrando essa interface importante entre a experiência da arte como forma não só de denúncia do racismo, mas de construção de práticas inclusivas e antirracistas, né? Outras atividades também, né, que a gente vem procurando desenvolver são, né, farei palestras, como essa, por exemplo, do professor Uti, né, mais amplamente, e que a gente espera expandir ainda mais. Finalmente, a gente tem um tempinho aí para conversa, né, qual que é o balanço que a gente faz, né, dessa atuação, né? Primeiro, assim, acho que a gente já fez importantes avanços, né, na pauta antirracismo na FEMUSF. Se a gente for pensar, né, há pouco tempo atrás, era uma questão praticamente ausente, né, da faculdade, né, com muito poucas iniciativas nessa direção, né? Então, acho que houve, sim, avanços, mas a gente sabe que nós temos muito ainda que fazer, né? Há políticas de inclusão,
na perspectiva racial, já tem avançado bastante, né? Mas, claro, precisa prosseguir e muito ainda que fazer na questão do pertencimento, né? Porque, como nós dissemos, não é só a questão de ter as vagas mais acessíveis para estudantes negros, mas também fazer com que, ao chegar na universidade, eles possam se sentir parte dela, né? Se sentir importante para ela e que possa transformar efetivamente a nossa cultura institucional, né? Então, isso depende que a gente dê apoio de diversas ordens, que vão desde o econômico à questão mesmo do debate, discussão e do apoio psicossocial e cultural para que essa integração possa se dar de uma forma mais efetiva, né? Um grande desafio é que nós temos aí um letramento muito pequeno na comunidade. Letramento é um termo que se usa muito hoje, né, internacionalmente, literacy, o letramento, para chamar atenção para o conhecimento que a gente tem a respeito das questões raciais e dos modos como o movimento social, especialmente o movimento negro, né, tem encontrado caminhos para superar as desigualdades e inequidades, né? Então, esse é um desafio importantíssimo, né? E que nós temos que enfrentar e já começamos a fazê-lo, né? Eu vou depois voltar a isso, né? Mais um aspecto que a gente também já percebeu que a gente precisa investir mais, não é, na discussão sobre a questão da branquitude, né? Porque os grupos sociais hegemônicos, né, eles tendem a não perceber essa sua situação identitária específica de diversas ordens, né? A identidade de raça, de gênero, de classe social, né? Então é preciso mostrar que a raça não está só na população negra, nos indígenas, né? Não. A raça está também nos brancos, né? E a situação de branquitude é uma situação de privilégio e que, se a gente não está atento a isso, né? Como se constrói esse privilégio, que isso tem a ver com a nossa cor, a gente vai também repetir práticas racistas, mesmo que inconscientemente. Então, discutir a questão da branquitude também é tão importante hoje, né, nesse processo de letramento, quanto discutir a negritude, né? Junto com o letramento, né, tornar mais aparente, né, mais transparente as nossas práticas racistas, né, sem aquele sentido de culpabilização, de acusação, né, mas de nós fazermos esse esforço de nós reconhecermos as nossas práticas racistas para conseguir transformá-las, né? Se a gente não percebe isso, né, e muitas vezes quando a gente às vezes faz uma prática racista, né, e alguém nos chama a atenção disso, a gente reage, não, eu, né? Como assim? Não, de jeito nenhum, eu não sou racista, né? Ninguém quer ser racista, a não ser que seja uma pessoa que tem algum problema. As pessoas normais, né, não querem ser racistas, né? Mas são, né? Nós somos, né? E a gente tem que perceber onde a gente é racista para conseguir se transformar, né? Então, essas microagressões das relações interpessoais e as questões estruturais, a gente tem que dar transparência, né? Se a gente não fizer isso, e a gente não consegue transformar. Isso é um dos objetivos né, dessa intervenção cultural que eu apresentei há pouco, que está acontecendo agora, nesse mês de novembro, aqui na faculdade. Nesse sentido, nós temos um processo de elaboração, uma cartilha antirracismo, um material que vai ficar disponível online, assim como a gente já fez no NED, né, no Núcleo de Ética e Direitos Humanos, um material desse tipo em relação a assédio moral e sexual, né? Agora a gente vai fazer também em relação ao racismo, já está bastante adiantado, né, já deve estar quase pronto para ser divulgado. E a gente também já começou o letramento, né, começando pelos membros da Comissão de Inclusão e Pertencimento. Aqui nessa fotografia nós temos a Daniela já na nossa última reunião da Comissão de Inclusão e Pertencimento, fazendo uma discussão sobre, né, o racismo contra populações negras, né, e a gente espera continuar, né, ainda algumas sessões de letramento da CIP, e que deve ter um processo de educação permanente para os grupos da comissão, mas que a gente consiga fazer com que essas pessoas que já têm esse letramento sejam multiplicadores nos seus departamentos, nas instituições, né, nas outras instâncias da instituição, para que a gente consiga um efeito mais capilar, né, nesse processo.
A interação com as demais comissões, tem um errinho aqui, né, as comissões não só de graduação, mas também as comissões de pós-graduação, de cultura e extensão, para ações mais efetivas, né? E também, nesse sentido da transparência, nós estamos divulgando esse questionário que foi construído pelo Núcleo AIE, que, em parceria com a gente, da CIP e com o NET, está propondo que toda a comunidade VMUSP, todos os segmentos, alunos de graduação, pré-graduação, funcionários, professores, todos, brancos, pretos, pardos, amarelos, indígenas, todos preencham, né, esse questionário para que a gente possa ter um retrato o mais fidedigno possível de como está a situação de racismo na nossa faculdade. Evidentemente, é um questionário anônimo, né? As respostas serão tabulares analisadas em conjunto, para que a gente possa ter uma base mais consistente para estabelecer uma política de antirracismo na faculdade mais objetiva e com critérios, né, de monitoramento dos seus processos e resultados mais efetivos, né? Tá aí o link, né? Depois vai estar disponível também aliás, já está disponível, né, na nossa página da CIP, né? Então eu peço a quem estiver nos assistindo, a quem vier assistir depois o vídeo dessa palestra, possa, e, né, que seja da comunidade FEMUSP, possa entrar e participar também, né? Era basicamente isso. Aqui nós temos o meu e-mail de contato para quem quiser alguma troca, né, alguma interação, ou da própria Comissão de Inclusão e Pertencimento, né, que também estarei recebendo aí as demandas de vocês. E, claro, né, visitem a nossa página lá, no site da faculdade. Acho que era isso. Acho que a gente ainda tem um tempinho que a gente possa debater. Alguma questão, alguma pergunta? Professor, muito obrigada. Vocês me ouvem, não é? Sim. Muito obrigada pela palestra. Nós agora gostaríamos de abrir para que as pessoas, os alunos que estão presentes aqui, todos que estão presentes neste encontro, pudessem trazer seus dilemas, suas questões, suas críticas, que é muito importante que façamos isso. Então, pergunto aqui se alguém quer fazer alguma pergunta. Camila. Pedro está com a mão levantada. Olá, bom dia, professor. Bom dia, professoras. Estão me ouvindo? Sim, sim. Bom dia, Pedro. Estamos sim. Tá. Perdão. Professor, parabéns pela palestra, pela aula. Foi uma explicação maravilhosa. Eu vi ontem lá os totens, lá na porta do MT, me chamou muita atenção. E o que o senhor falou, a inclusão é muito importante. Eu vi um tempo atrás uns jogos entre universidades lá no Rio de Janeiro, a PUC, a UFRJ, onde imitavam macacos. Era horrível, foi uma situação muito horrível poder assistir tudo isso, né? E não digo participar, mas presenciei eram alunos, e onde também uma aluna que era de cinema, que é um curso meio elitista, já numa universidade elitista, que é a PUC do Rio, né? Ela não se sentia pertencente àquela turma. Essa inclusão é muito importante, é muito importante. Inclusive, nesses jogos, os alunos estavam jogando casca de banana, porque era um aluno negro que se destacava entre um grupo de uma universidade particular. É triste ver isso, e eu sei o que é presenciar isso dentro da USP. Eu vi inúmeras vezes ali próximo de mim mesmo. Esse foi um pequeno desabafo, mas parabéns, professor, parabéns mesmo. Eu acompanho direto o núcleo aí, vejo, acompanho, falo com a Dani, é uma pessoa de um coração puro. Obrigado por esta aula. Cara, Pedro, eu que agradeço. E assim, né, na verdade, o seu depoimento não é só um desabafo, né, é um alerta, né, e mais um, né, que a gente precisa ter sempre, né, e uma indicação mesmo, né, de uma área em que a gente
de fato precisa trabalhar, né? A gente tem visto muito essas manifestações racistas no esporte, né? Vejamos aí o Vini Júnior, né? E tudo que ele tem passado, né? E a atuação importante que ele tem tido como uma liderança esportiva nisso, né? Então, você chama a atenção da gente, por exemplo, para a importância de a gente trabalhar com a atlética, com a nossa atlética, né? Essa questão do racismo, né? E trazê-los como parceiros também nisso. Eu tenho muita esperança nisso. Eu fui procurado recentemente pela diretoria, né, da Atlética, pedindo apoio para se a gente conseguisse, se a gente conseguiria recursos para ajudar alunos cotistas que estavam se destacando no esporte, queriam competir, mas que não tinham recursos para arcar com os gastos, porque essas competições têm gastos de deslocamento, de hospedagem, do kit para participação e tal, né? Eu achei uma iniciativa já muito promissora, né, de que a Atlética pode se envolver de fato com a política de inclusão e pertencimento da faculdade, né? E aí incorporar mais fortemente essa questão, né, da importância deles usarem o esporte para também, com a força que o esporte, como a arte tem, por exemplo, também, né, de colocar a agenda antirracista na ordem do dia, né? Isso vai ser uma contribuição fundamental, né? Então, eu te agradeço essa contribuição. Obrigado, professor. Alguém gostaria mais de fazer alguma colocação? Eu gostaria de fazer uma pergunta, professora. A sua experiência nas universidades norte-americanas, como é que o senhor faz a comparação da ação das universidades norte-americanas com, no caso, a USP, em relação ao racismo? Como é que tem sido a posição da instituição e da população diante da sua experiência? Eu vou falar, né, de uma experiência relativamente pequena que eu tenho, né? Eu não conheço todas as universidades norte-americanas, até porque os Estados Unidos também são um país complexo, né? Porque muito amplo, muito com culturas muito diversificadas, né? Se a gente pegar, né, o sul em relação ao norte, o oeste em relação ao leste, são culturas bastante diversas, né? E também com perspectivas políticas bastante também, muitas vezes até polarizadas, né? Como a gente viu recentemente na disputa entre, né, os democratas e os republicanos, né? Mas, de maneira geral, eles já têm políticas de inclusão há bastante tempo, né? E me chamou a atenção, por exemplo, eu passei um tempo, em 2014, como pesquisador visitante na Universidade de Princeton, que é uma das universidades consideradas mais elitistas, né, dos Estados Unidos. E logo que eu cheguei e comecei a circular para a universidade, me chamou a atenção a quantidade de pessoas negras, muito diversa do que a gente via aqui na universidade brasileira, né? E aí eu descobri que, embora Princeton seja de fato, né, uma universidade que vem de uma tradição bastante elitista, né, e ainda tem um certo conservadorismo ali, né, mas há uma política de inclusão bastante expressiva, inclusive de cotas, né, de bolsas para, né, alunos negros, né? Eu não sei como vai ficar isso agora em relação, né, à nova legislação que os Estados Unidos aprovou, né, que proibiu a questão de cotas, né, mas há todo um movimento, especialmente do Partido Democrata, para reverter essa situação, mas já me chamou a atenção. Em Harvard eu tive uma experiência mais pontual, né, mas já havia, sim, uma política de inclusão, e eles têm uma coisa muito interessante, eu vi isso, por exemplo, né, em Princeton, que é que as pessoas que estão chegando, mesmo, por exemplo, eu como professor convidado e que ficava um tempo pequeno, né, passar por um processo de educação permanente online, né, e que, na verdade, é uma avaliação, entre aspas, né, mas é uma espécie de estudo dirigido para você reciclar as suas concepções e os seus conhecimentos em relação, né, a práticas que possam ser consideradas de assédio, né, seja moral, sexual, racial, né? Então, eu acho que eles estão bastante avançados, né, e isso eu acho que a gente tem de avançar bastante. Acho que algumas universidades do Brasil foram pioneiras nisso, né? Cito especialmente a UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas já há várias, né? A USP se atrasou nesse processo, né? Mas eu acho que está correndo agora para tirar a diferença, o que é muito bom, né? E acho que a gente tem que apoiar bastante. Acho que a criação da pró-reitoria
foi um passo decisivo nesse sentido, né? E agora a gente tem que, de fato, ajudar essa pró-reitoria com participação, com pressão, né? Com discussão, para que ela possa fazer avanços expressivos também na questão racial, né? Professor, em relação a... Eu gostaria de contar aqui uma história pessoal. Eu vim de fora, por causa de uma guerra, quando nós chegamos ao Brasil, eu ouvi de uma pessoa assim, para minha mãe: como é que você fez isso, vir para um país tão racista? Falou isso para minha mãe. Seus filhos vão sofrer muito aqui. E na hora, depois de um tempo, eu fiquei assim, mas como um país tão racista, 60... Depois você vai vendo os números, né? Um país tão mestiço. Como é que ele disse isso para minha mãe? Como vocês chegaram ao Brasil, este país é muito racista, teus filhos vão sofrer muito aqui. Então, isso me acompanha até hoje, essa observação, essa fala. Minha mãe foi morar nos Estados Unidos depois de um tempo, porque a família dela sempre morou lá, e de lá ela mandava para nós, as filhas, fotos de modelos negras, direto. Ela punha na carta, na época com cartas, ela recortava das revistas e mandava fotos de vestidos, mas as modelos eram sempre negras. Essa era a preocupação dela com a formação da nossa autoestima, para que a nossa autoestima não fosse destruída. Porque, na verdade, quando eu vim trabalhar na faculdade de medicina, por muito tempo eu ia na lanchonete, você não vê um aluno mulato, mestiço, um aluno preto. É uma sensação horrível. Depois, agora em 2018, para um indivíduo branco, é até estranho que ele sinta essa indignação sua. Mas como? Somos todos iguais, foi o que eu ouvi várias vezes, somos todos iguais. Mas essas pessoas não estão aqui, pessoas iguais a mim não estão aqui dentro. Então, isso vai mexendo com a autoestima das pessoas, sim. Claro que nós estamos vivendo momentos muito diferentes, muito melhores, e que vão, acho que, ficar muito melhores ainda quando nós observamos pessoas como a sua liderança, da Ana Cláudia, da Daniele, da Merlin, essas pessoas todas trabalhando para que nós tenhamos uma situação melhor aqui dentro da universidade. Mas ainda temos muitos problemas. Por exemplo, quando eu ia nas escolas públicas trabalhar, eu cheguei a fazer em 2009, 2010, 2011, eu ia nas escolas públicas falar com as crianças, todas as crianças. E o que eu tinha de retorno me causava muito sofrimento, porque nós estamos numa ilha, não é? Aqui dentro, estamos discutindo situações internas, né, do Brasil, especificamente da Faculdade de Medicina. Ainda temos muitos problemas a resolver, mas já passos muito importantes. Muito obrigada mais uma vez. Sim, a gente, né, já tem sido bastante discutido esse mito, né, da igualdade racial no Brasil, né, do nosso não racismo, né, isso já foi desmistificado, né, e agora, felizmente, a gente está tendo mais coragem, de uma maneira geral, como sociedade, de olhar para isso, enfrentar isso e transformar isso, né, então tem, de fato, muita esperança, e lembrar também que a gente tem, né, um outro grupamento do ponto de vista racial, que a gente precisa também dar bastante atenção, que são as populações originárias, nossos povos indígenas, nossos indígenas, né, então nós também já estamos pensando nisso. A gente tem já em fase de elaboração e proposição, com a ajuda do Dr. Marco Antônio Santos, uma disciplina também optativa de graduação sobre saúde de populações indígenas, né? Então, a gente também precisa lembrar desse segmento, né? E trabalhar, né, ativamente por essa integração, né? E acho interessante que um programa de pós-graduação, né, como o de vocês, incorpore, né, como uma atividade regular essa discussão. Acho que devemos fazer isso em todas as disciplinas, né? A gente sempre conversa isso, eu e a Ana Cláudia, né? O nosso ideal seria que a gente, claro, tivesse as disciplinas mais específicas, mas que a gente tivesse a incorporação transversal, né, da questão do tema de raça na disciplina de graduação e pós-graduação de um modo geral, né? Mas a gente chega lá. Tá um avião aqui fazendo barulho. Aqui tem uma do YouTube, a Cristina Aires, ela escreveu exatamente: mesmo não querendo ser racista,
nos deparamos com atitudes que denunciam cotidianamente esse racismo estrutural que precisamos vencer. Não é? Então, é exatamente isso que trouxe a sua palestra. E, mais uma vez, muito obrigada. E se alguém mais quiser fazer alguma observação... Camila, você quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer, tua aula foi muito boa, professor. Eu acho que também pequenas iniciativas de grupos que estão tentando fazer alguma coisa também valem muito, mesmo que pequenas, porque eu acho que cada pontinho que as pessoas veem começar, um aqui, um ali, um lá, mesmo que se faça pouco, eu acho que a iniciativa conta bastante para quem está passando por uma situação de racismo ou de minoria, de vulnerabilidade ou qualquer coisa assim. Grandes grupos como o teu, né, tuas iniciativas, as coisas maiores que você faz, são, sem dúvida, de muito impacto. Mas eu não sei se você pode comentar alguma coisa sobre isso, mas o que eu tenho visto é a valorização das pequenas iniciativas também, sabe? E, infelizmente, ainda são poucas, mas a gente vê mais hoje em dia. E isso que a Lúcia falou, e você terminou esse último comentário também, uma coisa que está mudando agora, o racismo ainda existe, continua, não vejo tanta diferença, mas hoje choca muito mais as pessoas. Antes era mais comum, hoje choca mais. Então a gente está andando em passos lentos. Eu acho que as pequenas iniciativas também fazem parte disso. Era um comentário que eu queria fazer. Exatamente, Camila. E acho que quando a gente foi trabalhando essa ideia, né, dos, dos totens, né, com as frases e tal, que foi uma ideia partiu de um funcionário, representante de funcionários na Comissão de Inclusão e Pertencimento, né, que a gente foi trabalhando em grupo e chegou a esse resultado final aí que vocês estão vendo, né, tem muito essa perspectiva, né, de fazer com que, por exemplo, eu estou indo com meu colega de trabalho, né, uma pausa de almoço, aí eu encontro esse totem, paro para ler, né, e aparece aquela frase, né? E aí tem essa conversa, né? Enquanto eu estou indo para o almoço, durante o almoço, aí chega mais um para a nossa mesa e entra na conversa, e assim a gente vai capilarizando essa discussão, né? Que é muito importante, e a gente começar a perceber, né? Por exemplo, tem situações, né, que os alunos negros colocam, né, nessas frases que estão nos totens, né? Que são coisas que as pessoas às vezes acham até que não tem problema nenhum fazer, né? Não percebem que é uma agressão, né? Então alguém fala assim, olha, isso aqui está me agredindo, né? É fundamental para essa coisa capilar que você chama atenção, Camila, que é parte, que é fundamental, né? Essas pequenas ações, essas pequenas conversas, né? Com certeza. Bom, Tem um temos aqui... comentário aqui do você Luiz lê, Paulo. Camila? Desculpa, tá. Ao meu ver, Luiz Paulo, para a gente aqui, ao meu ver, a Faculdade de Medicina já é elitista e racista desde a seleção dos alunos. Ora, meus caros, sabemos que quem estuda na FMUSP são os filhos da elite branca. Quer comentar alguma coisa? Não, esse comentário não está errado, não é? E ele é historicamente absolutamente demonstrável, né? Mas o que está acontecendo é que a gente está tentando transformar isso, né? As cotas raciais já são uma realidade na FEMUSP, né? Já estão modificando a FEMUSP. Claro que na FEMUSP não vai acontecer nada de muito grande se também não houver mudanças estruturais mais amplas, né? Claro, a gente tem que ter essas políticas em nível nacional, né, fortalecidas, né, para que a gente possa ter progressivamente na diminuição das diferenças de oportunidades de estudo e de trabalho para a população negra, né? Mas eu acho que a FEMUSP tem que fazer a sua parte, está fazendo, ainda, como eu botei, né? Ainda há muito que superar, né? E o fato de que nós já estamos tendo, né, alunos negros que estão ingressando, né, já estão modificando essa estrutura elitista da Faculdade de Medicina, que é parte da sua história, sem dúvida, né? E a gente já nota isso nos detalhes, assim, né? Eu tenho uma disciplina, né, no primeiro ano, que é processo de saúde, doença, cuidado, né? E uma das partes, né, discutia a questão do sistema de saúde, atenção primária, e tal, como é que funciona a UBS e tal. E uma das primeiras vezes que eu tive uma contestação assim de, olha,
não está funcionando exatamente assim, foi de um aluno cotista, que disse, olha, professor, lá na minha quebrada não é assim, não. Né? E aí contou como é que estava acontecendo lá e tal. E aí isso foi muito importante para o conjunto dos alunos perceberem o que é o sistema de saúde realmente, né, na sua concretude, né, e o que tem que ser feito para transformar, né. Então, apesar de eu concordar com a afirmação, eu também estou muito esperançoso que a gente esteja já num processo de modificar isso, né. É para isso que você está trabalhando, né? Ele tá fazendo, o professor está fazendo um trabalho muito importante aqui dentro. Aqui no Instituto de Medicina Tropical, nós observamos, na pós-graduação, nós temos uma variedade grande de cores, de todas as cores. A pós-graduação nossa aqui nos dá orgulho. Eu percebo os alunos que circulam aqui dentro, alunos pretos, mestiços, então, realmente estamos, ainda que a pós-graduação vai começar agora um trabalho de maior inclusão, nós aqui já observamos isso, essa inclusão de alunos. E essa questão de território, de domínio, de lugares, é uma questão muito difícil também de ser trabalhada, porque muitas vezes o indivíduo fala, realmente eu não sou racista, mas isso aqui é meu, esse lugar aqui é meu. Então, mas eu não sou racista. Isso aqui é meu porque eu cheguei antes, então isso aqui é meu. Então, são diversas formas de ações racistas, não é? Mas acho que é isso, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, e parabenizo mais uma vez, né, o programa por essa iniciativa, né, que se soma ao que a gente tem feito aqui na faculdade para dar esse espaço, né? Como diz a Ana Cláudia, assim de formiguinha, mas que vai caminhando. Sim. Muito obrigado. Obrigada, Muito professor. obrigada. Obrigada mesmo. Parabéns pelo teu trabalho. Até logo a Obrigada. todos. Tchau, professor. Tchau. Muito bom. Então, vamos continuar agora o Pit Trop com a apresentação dos alunos, né? Lúcia, posso apresentar o primeiro? Sim. Então, tá legal. Primeiro a apresentar, então, é o Vitor Ângelo, fez o comentário agora, e ele vai falar sobre estratégias de tratamento para infecção pelo HTLV1, a edição genética e modulação imunológica em células de primatas não humanos. O Vitor Ângelo é aluno do professor Jorge Casseb, aqui da dermatologia do LIN 56. Bem-vindo, Ângelo, você pode compartilhar a sua tela, ou enfim. Bom dia, boa tarde, quase boa tarde, né? Deixa eu aprender a compartilhar aqui, que eu não estou muito... É num verdinho, acho que é o único botão verde que tem aceso assim embaixo, que é o compartilhar, share, alguma coisa assim. Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá perfeito. Sim. Tá, que para mim eu só estou vendo o slide, não estou mais vendo ninguém. Agora você não vê mais a tela, mas a gente está vendo tanto você como o teu slide, então você pode Perfeito. começar a hora que você quiser. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o espaço cedido. Eu vou apresentar o meu projeto de doutorado, que é, como ela mesma, a professora já apresentou, estratégia de tratamento para infecção pelo HTLV, edição genética e modulação imunológica em células de primatas não humanos. É um projeto que está sendo supervisionado pelo Jorge Casseb e co-supervisionado pela professora da Unifesp, Shirley Vasconcelos Cominax. Além de ser um projeto sediado pela Faculdade de Medicina da USP, ele também entra em parceria com o Centro Nacional de Primatas de Belém do Pará. Bom, dando uma leve introdução sobre o vírus linfotrópico de células T humanas do tipo 1, ou HTLV1, foi o primeiro retrovírus descrito em humanos. Estimativas apontam que ele afete cerca de 5 a 10 milhões de pessoas ao redor do mundo, recorrendo no Brasil a maior quantia em número absoluto de casos, afetando cerca de 800 indivíduos. Embora grande parte desses indivíduos, das pessoas que vivem com HTLV, elas demonstrem a infecção na sua forma sintomática, aproximadamente 2 a 3% desses indivíduos
vão desenvolver uma paraparesia hepática tropical associada ao HTLV, que está associada a uma doença de caráter inflamatório, incapacitante e debilitante, de caráter progressivo, e a leucemia de células T do adulto, que já tem um prognóstico um pouquinho mais sombrio e que, segundo os critérios de Shimoyama, pode ser classificado em 4 tipos, dos quais as formas aguda e linfoma são consideradas mais graves. Embora o HTLV ele tem, então, essa porção significativa da população brasileira e mundial, as doenças estabelecidas, já bem conhecidas, elas não possuem um bom prognóstico e também um tratamento efetivo. Eu gosto muito dessa frase de Nosaka, quando ele decorre um pouquinho sobre os artigos de tratamento, que, na verdade, nós temos apenas opções terapêuticas hoje que dão ênfase no alívio dos sintomas e controle da latência viral. Além disso, é muito importante mencionar também que a sobrevida global de indivíduos com ATL, que apresentam os quadros de leucemia ou linfoma, eles possuem um prognóstico com uma baixa sobrevida de 5 a 13 meses. 5 a 13 meses. Então, focando nessas dificuldades, essas barreiras do tratamento, diversos estudos genéticos e epigenéticos têm sido conduzidos tanto no seu modelo de identidade, o STLV, presente nos símios, quanto em pacientes positivos com HTLV, para identificar, então, uma entidade molecular da qual seja responsável pelo prognóstico, possibilitando, então, o silenciamento ou a recisão desse gene. Assim, a utilização do modelo de identidade, né, do STLV, o vírus linfotrópico de células T de símios, tem sido o principal foco atual. Claro que, obviamente, devido à estrutura genômica altamente conservada entre os seus isolados entre espécies, bem como toda a função proteica e estrutural similar ao HTLV, permitindo, então, a validação e otimização de protocolos iniciais. Não está 100% claro ainda na literatura, não temos estudos o suficiente para entender perfeitamente o mecanismo pelo qual o HTLV ele consegue amortecer ou inibir os fatores de resposta imune durante o seu processo de infecção inicial. Entretanto, está descrito que a proteína TAX, transcrita de sentido positivo, ela tem sido fundamental para a infecção inicial e mortalização celular. Ela não só vai afetar a via de sinalização principal durante as infecções virais, que é o estimulador de genes de interferon, inibindo a formação do GMP-AMP cíclico, que é o cGAMP, como que posteriormente vai ser responsável pela sinalização de interferons do tipo 1 e tipo beta, que vão ser responsáveis pela remoção do DNA pró-inflamatório e autofagia celular, como alguns ensaios de microscopia confocal também identificaram a associação dessa proteína no complexo IKK, levando a uma ativação contínua do fator nuclear de kappa, que é um gene de expressão altamente inflamatório, recorrendo, então, num processo desregulado de inflamação persistente, que é observado tanto na HANT-SP quanto na leucemia, que o processo inflamatório contínuo tem relação direta com a senescência celular. Além disso, então, com base nesse conhecimento, que é um pouco escasso, teoricamente, a utilização dessas novas técnicas de edição gênica, como CRISPR-Cas9, visando a recisão ou silenciamento desse gene, ela não só influiria na sobrevivência das células imortalizadas, bem como preveniria os efeitos da desregulação imunológica, agindo, então, na inibição do desenvolvimento das doenças. Entretanto, é muito válido mencionar que, como qualquer doença viral,
como por exemplo o HIV, a gente ainda tem os reservatórios virais. E o problema principal é na remoção do vírus desses reservatórios. Alguns testes têm sido conduzidos com a metodologia de CRISPR para HTLV, entretanto, tem ocorrido no máximo uma rescisão de 60% desses reservatórios, o que torna importante também uma reativação desse gene estimulador de interferons, a fim de diminuir ou possivelmente eliminar, então, o DNA proviral remanescente. Essa ativação ela pode ser realizada, segundo alguns fármacos, ou também na utilização de alguns CDNs, dos quais a gente tem dois bem conhecidos hoje, o DSPD e o BNBC, que o DSPD, por exemplo, além dele ele ter uma produção de interferons do tipo 1 e 3, ele conseguiu ser eficaz na inibição da replicação de diversos flavivírus. Já o BNBC também apresentou essa resposta pró-inflamatória dominante de interferon do tipo 1 e 3, e além disso também inibiu a replicação de diversos vírus, como o da dengue, febre amarela e zika vírus em fibroblastos. Válido mencionar também que tanto a ativação desses farmacológicos ou desses CDNs, eles são posteriores ao complexo CGAMP, o que parece ser, teoricamente, um caminho perfeito quando você trata da infecção pelo HTLV. Então, assim, dado que a gente tem na literatura, o projeto ele visa tanto a elaboração de um sistema CRISPR-Cas9, alvejando essas regiões TACs do modelo STLV, modelo primata, quanto simultaneamente ativar ou remodelar, então, essa ativação de interferons produzida pelo estimulador, pelo gene STING. Então, como objetivos específicos, a gente vai desenhar os guias. Posteriormente, claro que esses guias, o foco é tanto que sejam de identidade no modelo STLV quanto no HTLV, e posteriormente validar um melhor protocolo, possibilitando que seja utilizado simultaneamente os agonistas do gene estimulador de interferon. E por fim, claro, avaliar então a expressão do fator nuclear de kappa, interferon 1 e interferon beta. Para esse estudo, já foram selecionados 54 primatas não humanos da espécie Cercopithecus aethiopius, mais conhecidos como macaco verde ou macaco de Guisé, que são sob cuidado do Centro Nacional de Primatas de Belém do Pará, dos quais 38 são machos, 18 machos e 36 fêmeas. E, posteriormente, então, todos esses primatas vão passar por uma triagem sorológica de Western blot, que é um teste padrão sorológico para infecção pelo HTLV, e, posteriormente, então, as amostras reativas a anticorpos específicos serão confirmadas por PCR. A PCR utilizada vai ser um protocolo já descrito por James Termini em 2017, empregando primers específicos da região da TACS, do modelo de STLV. E, por fim, então, após essa confirmação, eles vão ser sequenciados utilizando métodos de NGS. E aí, essas sequências produzidas pela NGS vão ser pareadas com árvore filogenética presente na América Latina, né? A gente tem os subtipos A e B, bem circulantes por aqui. E, posteriormente, então, essas regiões de identidade vão ser analisadas pela ferramenta Custom OutR, CRISPR-Cas9 da IDT, o qual vai identificar as melhores regiões, predizer, na verdade, né, as possíveis melhores regiões, e também já realizar uma análise de regiões off-target, ou regiões fora do alvo, utilizando o último modelo referência do genoma humano, o GRCH38. Então, após esse processo de síntese dos guias, a gente vai utilizar uma cultura celular já bem conhecida, que é bem similar ao protocolo de cultura comercial, contudo com adição de fitohemaglutinina
para aumentar a sobrevivência dessas células dos primatas. Posteriormente, após a cultura atingir de 30% a 60% de confluência, então nós vamos adicionar no meio de cultura a solução RNP, que nada mais é RNP transfecção, que nada mais vai ser do que uma solução que tem o guia, a endonuclease e a lipofectamina. Posteriormente, vai ser cultivado por um novo ciclo de 3 dias, e depois dessas 72 horas de lipofecção, uma alíquota vai ser coletada para a estação do DNA celular, que posteriormente vai ser reamplificado por uma nova PCR, dessa vez utilizando primers específicos referente àquelas regiões de recisão, e o produto amplificado, sequenciado pelo método Sanger para ver a eficácia do processo. O restante da cultura vai ser recultivado, onde vão ser adicionados, então, concentrações do BNBC, diferentes concentrações de BNBC, CGEMP, LPS, DMXAA e G10, que vão ser os agonistas utilizados nesse projeto. Durante 2, 4, 8, 12 e 24 horas serão coletadas alíquotas, dos quais vão ser avaliados os perfis de expressão gênica das vias do fator nuclear de capa, interferon 1 e interferon beta. Para fazer essa análise, vão ser utilizados os kits específicos da Thermo Fisher. E então, como resultados esperados, nós não pretendemos apenas elucidar melhor esse mecanismo de escape viral, mas também conseguir padronizar uma metodologia que possa ser posteriormente utilizada com o objetivo de aprimorar as metodologias de tratamento e significativamente a qualidade de vida ou até mesmo as perspectivas de prognóstico para alguns pacientes que hoje enfrentam certas condições debilitantes e que são carentes de opções terapêuticas. Muito obrigado, eu acredito que seja isso. Acabei sendo um pouquinho mais breve, corri um pouquinho mais, mas eu acredito que a ideia tenha sido passada. Obrigada, Vitor. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria perguntar para o Vitor, obrigada, Vitor, pela excelente aula. Por que vocês escolheram primatas? Eu não sei se você explicou no começo, se eu perdi. É que eu acabei ficando um pouco nervoso, acabei correndo um pouco com a apresentação. Mas é que, na verdade, a gente tem 2 motivos para isso. O primeiro, que é o mais claro, a gente também tem um projeto para humanos que está sendo executado já. Eu faço, inclusive, parte desse projeto também. Só que, quando a gente fala da infecção do HTLV, o modelo de símios, ele apresenta uma identidade maior entre os seus isolados. E além dessa identidade maior de conservação, ele apresenta uma sintomatologia mais leve. Então, é um modelo, teoricamente, inicial para começar uma padronização de uma terapia genética. E quando você fala do mecanismo de escape do tratamento, quais são? O que tem de tratamento atual? Então, hoje, o único tratamento, ele é um tratamento feito por... me fugiu o nome, corticosteroides, para inibir o processo inflamatório. Né? É o único tratamento realizado hoje. Tá. Ele não é um tratamento muito eficaz. E uma coisa também, que eu não peguei, não sei se você comentou, você falou de testar os 54 primatas, né, para ver a positividade. Isso. Mas o que acontece se eles não forem positivos? Então, é uma parte que eu ia comentar. A gente já realizou essa triagem anteriormente, há uns 4 anos atrás, e a gente identificou 10% de prevalência do STLV nessa mesma corte de primatas que está presente lá em Belém do Pará. Então, como eles teoricamente são os mesmos primatas, teve algumas, talvez, capturas novas, mas acredita-se que tenha até piorado a situação
pela falta de tratamento específico para essa infecção, né, até mesmo pelo centro de primatas ou de qualquer local que tenha eles em condição de cativeiro. Não existem tratativas, né, ainda. Tá. Tá bom, mas alguém tem alguma pergunta? Você já começou, então, a desenvolver o trabalho, né? Você já testou, A já gente, teve alguma a ideia? gente não teve a gente não teve resultados. Esse teste realizado faz alguns anos não estava vinculado ao projeto. A gente vai refazer essa análise e hoje o projeto ele se encontra em análise do Comitê de Ética do CEUA. Tá. E você entrou no mestrado há quanto tempo? Doutorado. Doutorado, Eu desculpa. entrei faz 5 meses. Tá. Ah, então tem tempo. É. Tá bom, Vitor. Muito obrigada. Se ninguém tem perguntas para o Vitor, eu vou pedir para você tirar o compartilhamento de tela e te agradecer e chamar o próximo. Bom, então o próximo aluno a apresentar é o Bruno Luiz Miranda. Ele vai falar sobre o mapeamento dos sítios de integração dos retrovírus endógenos humanos da família W em indivíduos com esclerose múltipla em condições de recorrência. O Bruno é aluno aqui também da pós-graduação do IMT, ele é aluno de mestrado e faz parte do meu grupo aqui da virologia. Então, Bruno, bem-vindo. Na hora que você puder abrir aí e compartilhar. Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Sim. Perfeito, compartilhando. Está aparecendo? Agora está a tela cheia. Pode começar a hora que você estiver pronto. Só perfeito. Bom dia. Vou apresentar, então, o meu projeto aqui de mestrado, com o título Mapeamento dos sítios de integração de retrovírus endógenos humanos da família W em indivíduos com esclerose múltipla em condições de recorrência. Espera que não está passando o slide. Não, pronto. Perfeito. Bom, primeiramente, né, eu queria falar sobre a esclerose múltipla, que ela é uma doença inflamatória autoimune, caracterizada pela desmielinização progressiva dos axônios. É uma doença que tem manifestações clínicas amplas, né? Então, principalmente, ela vai estar relacionada ao surgimento de neurite óptica, síndromes do tronco cerebral e da medula espinhal. E, no paciente, isso acaba se manifestando com sintomas como fadiga, comprometimento visual, comprometimento motor, de coordenação, comprometimento cognitivo. E a suspeita diagnóstica, normalmente, ela ocorre a partir do surgimento da síndrome clinicamente isolada, que é quando essa manifestação de neurite ou dessas síndromes que eu citei acontece durante um período de pelo menos 24 horas. Então, ao surgimento dessa síndrome clinicamente isolada, há, então, a suspeita, né, a investigação para um possível caso de esclerose múltipla desse paciente. Bom, a esclerose múltipla é uma doença multifatorial, então não há só um componente genético envolvido. A gente vai ver mais para frente nos próximos slides que é um fator ambiental muito importante também. E ela pode ser compreendida em 2 estágios. Um estágio que é de remitente recorrente e um estágio de esclerose progressiva. Nesse estágio remitente recorrente, né, aqui nesse gráfico, então, a gente está vendo o acúmulo de deficiências, de sintomas durante a doença, pelo tempo, né? E a gente vê que nesse padrão há um padrão de surtos, né? Então, existe um episódio, depois o paciente volta a um estágio clínico sem sintomas, mas isso pode ir progredindo, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma pequena progressão, mas dentro dessa característica de surtos. Já na esclerose múltipla progressiva, essa progressão é mais continuada e mais acentuada.
ainda podem acontecer alguns episódios de surtos, né, mas por característica é algo mais contínuo. E dentro dessa classificação de esclerose progressiva, tem a progressiva primária, que é quando já o paciente já entra nesse estágio, né, inicial da doença, ou também de forma progressiva secundária, que acontece após o estágio remitente recorrente. Bom, no mundo, quase 3 milhões de pessoas vivem com esclerose, isso é uma estimativa aí de 2020. A prevalência vem crescendo e hoje está em torno de 36 habitantes a cada 100 mil, né? E a idade média de diagnóstico desses pacientes é em torno de 32 anos. Várias características podem se relacionar com a prevalência dessa doença. Então, tanto o sexo, como, por exemplo, mulheres vão apresentar uma prevalência maior. A latitude da região e o nível de vitamina D desses indivíduos também tem influência, então acaba atingindo mais pessoas do hemisfério norte. O hábito tabagista e também tem papel de infecções associadas à esclerose múltipla também. E destaco aqui para as infecções virais, né, como o Epstein-Barr e o RW. O Epstein-Barr é um vírus que ele é bastante prevalente, né, é um herpes vírus bem prevalente, mas existem alguns artigos que conseguiram traçar essa associação. Então, a maior parte dos pacientes que têm esclerose múltipla, em algum momento, já contraíram esse vírus. E, principalmente, aqueles que desenvolveram mononucleose, né, que é a doença causada por esse vírus, eles têm existe uma chance ainda até maior para o desenvolvimento de esclerose múltipla no futuro. E também o RW, que é um retrovírus endógeno, e ele também tem sido associado com esses casos de esclerose múltipla, e a gente vai desenvolver melhor agora. Mas antes, falando sobre os retrovírus, né? Os retrovírus é uma família de vírus que, por característica, né, tem a atuação de proteínas para transcrever reversamente seu genoma. Então, é um genoma de RNA, dentro da célula, ele é transcrito para DNA, e atuando junto com uma outra proteína viral, que é a integrase, ela tem a capacidade de integrar esse material genético dentro da célula que ela infectou, né? Está integrado e, a partir de lá, continuar gerando esses RNA mensageiro e produzindo novas partículas. Aqui ficou um pouco desconfigurado, peço desculpas, mas a estrutura, em geral, do vírus básica, né? Tem os genes GAG, POL e ENV, e eles são flanqueados por repetições terminais longas, que são as LTRs. As infecções, elas podem acontecer tanto de forma de transmissão horizontal, né, de um indivíduo transmitindo para um outro diretamente, infectando células somáticas, como também via transmissão vertical, quando essa infecção acontece e há uma integração, né, numa célula de linhagem germinativa, e aquele indivíduo vindo a ter, né, se reproduzindo, vindo ter um bebê, por exemplo, essa criança ela pode nascer com a integração em todas as suas células também, desse retrovírus. Bom, então a gente viu que as integrações provirais, elas acontecem e elas podem se acumulando ao longo da evolução, né? E aqui temos essa árvore para demonstrar um pouco disso. Tem retrovírus que foram se integrando há mais até de 100 milhões de anos, né? Em espécies, por exemplo, aquáticas também. Então, é bem diversificado isso e foi acumulando ao longo da evolução. E além dessa capacidade de infecção, de integração, melhor dizendo, existe também a possibilidade de uma reintegração acontecer. Então, aquele mesmo vírus que está integrado, ele gerar uma cópia dele mesmo e se integrar em outro ponto do genoma. E por isso, convergindo esses eventos de integração e reintegração, é por isso que 8% do DNA humano é composto por esses retrovírus endógenos, no caso do retrovírus endógeno humano. Bom, agora entrando na família W, que é do nosso interesse no estudo, a família W dos ARDS surgiu a partir de pesquisas com esclerose múltipla, onde se observou a presença de algumas partículas virais com
uma capacidade de transcrição reversa, né? Inicialmente acreditava-se que poderia ser um HIV ou mesmo um HTLV, mas só mais tarde percebeu-se que, na verdade, era um retrovírus endógeno. E essas partículas eles, foram categorizadas como o MSRV, né? Então, é um retrovírus relacionado à esclerose múltipla. Além disso, não só o MSRV foi categorizado como membro da família W, mas também outros componentes fisiológicos do organismo, como a sincitina 1. A sincitina 1 é uma proteína muito importante nos mamíferos, principalmente nos seres humanos, e a gente vai ver mais para frente sobre ela. Mas ela também faz parte da família W dos retrovírus endógenos. Bom, ao todo já temos mais de 200 elementos identificados e descritos, né? E é importante ressaltar que até mesmo sequências que elas são defeituosas desses retrovírus endógenos, elas podem ter algum papel no organismo. A própria sincitina que eu citei é um caso, né, que é uma parte do envelope retroviral e ela tem um papel no organismo. Mas mesmo sequências como a própria LTR, elas podem servir como regulação de genes adjacentes, né? Então é interessante esse estudo. Bom, agora falando da sincitina 1, que eu falei, destaque que tem uma importância muito grande no organismo, né? Ela tem um papel fisiológico principalmente relacionado à morfogênese placentária, né? Então, na formação daquela estrutura do sincicitrofloblasto, e também na questão da tolerância materno-fetal. Mas, além desse papel fisiológico, existe também um papel patológico que foi sendo elucidado ao longo do tempo, né? Então, a sincitina 1, ela tem uma capacidade de neuroinflamação, né? E ela também já foi relacionada no aparecimento ela já foi cooptada em alguns tipos de câncer, ela teve atuação descrita também. Bom, na esclerose múltipla, a expressão do ERV-W, ela é elevada em diferentes materiais biológicos, também já está bem descrita, e a proteína do envelope, ela tem uma capacidade, ela é imunogênica em estudos in vitro, né? Então, tem um estudo, por exemplo, que citou que há uma superexpressão de fatores de adesão leucocitário e o aumento de IL-6 e IL-8 em células endoteliais na presença, então, desse envelope do ERV-W. Aqui temos um exemplo de tecido, né, de substância branca, numa imunohistoquímica, marcada para o envelope de ERV-W. Né? Na esquerda, em A, é um tecido de um paciente saudável, e em B, de um paciente com esclerose múltipla. E a gente vê, então, a marcação da presença dessa proteína do envelope nesse paciente, nesse tecido de substância branca. Aqui nesse gráfico eu trouxe para destacar um pouco de como é o ERV-W no nosso organismo, né? Quando a gente está falando de aumento de expressão, a gente não pode imaginar que ela está vindo de apenas de um lugar. Então, existe uma atuação de diversos cromossomos, né? Então, tem integração sendo expressa a partir do cromossomo 15, e outras do cromossomo 6, outras do cromossomo X. Então, é uma expressão bem dinâmica, né? E aqui nesse gráfico, a gente vê um comparativo do número de locos ativos de ERV-W em uma comparação no grupo de esclerose múltipla, né, que a gente vê algo próximo de 15, e num grupo controle, que são pessoas saudáveis. Então, a gente pode perceber que pessoas saudáveis também têm um número de locos ativos, né, e constitutivo sem causar doença, né? E essa diferença é interessante, né? O que será que poderia estar explicando essa diferença? Será que seriam, então, novos eventos de reintegração acontecendo nesse grupo, né? Bom, existem alguns outros papers falando sobre a reatividade, uma possível reatividade cruzada entre epítopos do envelope de ERV-W e de proteínas da mielina. Então, alguns artigos aqui do próprio grupo, do nosso grupo, e também de colaboração, mostrou essa capacidade, né? Então, a gente está falando de uma doença que é autoimune e que essa autoimunidade atinge a mielina, a bainha de mielina, né? Então, perceber essa reatividade cruzada acontecendo com uma proteína endógena, né, de um retrovírus endógeno,
foi interessante para tentar entender como é que se dá essa dinâmica durante a doença, né? Além disso, o próprio envelope do RW ele tem um impacto na diferenciação de células precursoras de oligodendrócitos, né, que também acaba impactando na produção da mielina, né? Então, isso também já foi descrito. Já nesse paper aqui, falando sobre a carga de RW, né, nesses pacientes em comparação, paciente com esclerose múltipla, em comparação com pessoas saudáveis. Então, nesse primeiro gráfico, a gente vê que o número de cópias no grupo de esclerose foi muito maior comparado ao, por exemplo, grupo de doadores de sangue. Isso mostra que essas pessoas têm mais integrações, possivelmente, né? Nesse segundo gráfico, em B, a gente vê mais ou menos a mesma coisa, só que diferenciando entre homens e mulheres, né? Então, mulheres acabam tendo um número de cópias maior de RW do envelope, né? E em comparação a homens. Inclusive, mulheres sem a doença têm uma quantidade de carga proviral até com um grupo de homens com esclerose múltipla. Então, possivelmente está demonstrando, pode ser, né? Está demonstrando uma participação no cromossomo X com algumas cópias aí, por isso que estaria explicando essa diferença. Isso é uma hipótese. Bom, então sabe-se que há um aumento de transcrição de RW durante a esclerose múltipla e esses transcritos eles vêm de vários blocos diferentes, né? Diversos estudos já relacionaram o RW com a patogênese da esclerose múltipla, mas um único estudo debruçou a avaliar a integração em pacientes, né, com esclerose. E, aparentemente, há reintegração de novos elementos. Mas, então, entender como que se dá essas reintegrações, né, se elas estão realmente acontecendo, a partir de onde elas estão acontecendo e qual o impacto, né? Porque esses eventos de reintegração, eles podem acabar interrompendo genes da célula, né? Genes importantes, ou mesmo ficando adjacentes e regulando a expressão deles, né? Então, é importante compreender melhor como que isso se dá no contexto da esclerose múltipla e entender melhor como é que funciona a biologia viral. Então, o objetivo desse trabalho, de forma geral, é descrever a carga proviral de RW em pacientes com esclerose múltipla do tipo remitente recorrente e analisar em detalhes os sítios de integração deles nesses pacientes, né? Então, especificamente, seria quantificar a carga proviral do envelope de RW nesse grupo de remitente recorrente, né, de esclerose múltipla, e também em comparação com indivíduos controle. E desenvolveram um protocolo de amplificação dos sítios de integração a partir da técnica de TU-PCR. Em seguida, sequenciar os fragmentos obtidos por sequenciamento de NGS, mapear as regiões de integrações do genoma humano e associar as cargas provirais encontradas, se alteradas, aos possíveis novos eventos de integração e a fatores clínicos e demográficos dos indivíduos. Então, as amostras são amostras de conveniência de sangue total de 40 indivíduos na fase remitente recorrente de esclerose múltipla e também indivíduos saudáveis sem história da esclerose na família. Então, nessas amostras será feita uma categorização em função do tempo, da doença, do sexo, da idade, do score EDSS, que seria, então, tipo, o nível de gravidade da esclerose, e o esquema de medicação que está sendo utilizado pelo paciente. E o critério de diagnóstico foi o critério de McDonald adequado por Pomley. Bom, num contexto de metodologia, a gente pode dividir o trabalho em dois, né? Então, nesse primeiro momento, seria a avaliação da carga proviral, a partir de uma reação PCR em tempo real. Então, a gente faz uma normalização de um gene endógeno, né? E fazendo uma curva, a gente pensa em ver o número de cópias que tem e comparar, né, o grupo com esclerose múltipla e o grupo controle e ver se há realmente, de fato, um aumento desse número de cópias do RW nesses pacientes. E, no segundo momento, avaliar os sítios de integração.
a partir do TIO-PCR e sequenciamento, né? O TIO-PCR, só para contextualizar, é uma técnica de PCR message, né? Que tem a finalidade, né, de pegar um alvo, um gene de interesse, então, no caso, seria o envelope do RW, e também uma parte que está flanqueando esse gene. Então, uma parte ao lado dele que seja possível amplificar para sequenciar e a gente compreender em que lugar do genoma essa cópia pertence, né? E fazer um mapeamento de todas as cópias, né? Então, para isso, a gente utiliza um primer específico, o SP1, no exemplo aqui, junto com primers inespecíficos, que são os ADs. E fazendo isso em etapas diferentes, alterando o primer específico. Então, a gente pode fazer 3 etapas, e essas etapas elas vão acabar combinando, amplificando fragmentos como esses que eu mostrei aqui abaixo. O que a gente deseja são esse primeiro fragmento aqui. Então, a gente tem um primer específico, contemplando o gene específico, nosso alvo, e também uma parte do gene adjacente. Mas, além disso, vão acabar gerando esses outros fragmentos aqui, que, por exemplo, vai pegar só o envelope, ou então seções do genoma que não tem o nosso gene do envelope. E para isso que a gente faz essa reação nested, né? Então, vai alterando os primers, tentando visar sempre esse primeiro fragmento que contemple o gene alvo e a região flanqueadora desse gene. Bom, em seguida, os amplicões gerados eles serão sequenciados por NGS, e o mapeamento feito usando ferramentas como CLC, Genomics Workbench e o BLAT. E as análises estatísticas serão realizadas com o auxílio de um software do SPSS. E é isso. Muito obrigado. À sua disposição. Obrigada, Bruno. Obrigada, Bruno. Muito Alguém tem alguma obrigada. pergunta? Eu aprendi muito aqui, olha, gostei muito. Aliás, as duas apresentações achei muito interessantes. E eu fiquei com uma dúvida, nossa, é preocupante, né? Esclerose múltipla, a gente não saber exatamente, não é? Essa relação do ERV com a esclerose múltipla, por que ela está mais relacionada nas mulheres? Claro, a esclerose múltipla ocorre com mais frequência em mulheres, e por que ocorre, no caso, a ERV, ela se manifesta, ou o ERV se manifesta em maior frequência nas mulheres, é isso, por exemplo? Sim. Bom, tem uma questão aí que muitas doenças autoimunes acabam tendo uma prevalência maior em mulheres, né? Eu sei que esse é muito mais complexo que isso, mas existem muitos estudos que relacionam o contexto hormonal que poderia estar influenciando, né, nesse surgimento dessas doenças autoimunes. Mas, como eu mencionei aqui também, no contexto do ERV, existe a hipótese de que o cromossomo X ele tenha um número de cópias significativo que seja possível explicar essa diferença, né? Por que as mulheres têm uma carga proviral de RW maior do que homens, né? Então, possivelmente, existe também esse componente do cromossomo X envolvido. Porque a gente, olhando a comparação, não é, da ocorrência do ERV nos indivíduos com esclerose múltipla com controle saudável, não é muito evidente, não é? Acho que e essa reintegração de novos elementos também, não é? Também é uma situação que bastante preocupante, não é? E eu queria saber com você, Bruno, você já tem alguns dados? Então, esse estudo a gente não tem mais resultados ainda, né? E, inclusive, a gente vai estar nesse processo, a gente vai mudar, né, de projeto, vai tocar isso paralelamente por umas dificuldades, assim, da padronização do protocolo, né? Então, eu não tenho resultados para apresentar aqui, por enquanto, desse projeto. Muito interessante o trabalho, muito interessante. Parabéns mais uma vez.
Mais alguém tem alguma pergunta? Não. Então tá, Bruno, obrigada.